Olá, eu sou Maria Paula, sou membro da AME Portugal, da AME Norte e também da AME Internacional, foi-me dirigido este convite para apresentar a nossa próxima palestrante. Então é com muita alegria que eu estou aqui para apresentar a doutora Andresa Tomazoni, com quem eu tenho a alegria de trabalhar também dentro das nossas atividades da AME Norte. Então, a doutora Andresa Tomazoni é psicóloga, mestre em Psicologia Social e Institucional. Ela é doutorada em Informática na Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem especialização avançada em Psicologia Analítica. É psicoterapeuta clínica, exercendo a sua atividade em Portugal, e é professora da pós-graduação da Universidade Internacional Ibero-Americana. Ela é ainda coordenadora do Departamento de Saúde Mental da AME Norte. Então, é sem dúvida alguma uma honra poder apresentar a doutora Andresa, desejando-lhe desde já que a sua apresentação possa decorrer da melhor forma possível e sem mais delongas e com grande expectativa, dou a palavra então à doutora Andresa Tomazoni. Olá a todos, meu nome é Andresa Tomazoni, como já fui apresentada. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelo convite e pela oportunidade de estar aqui, e espero que, de algum modo, as minhas palavras possam tocar o coração das pessoas, no sentido de trazer novas reflexões. Então, eu vou iniciar a minha apresentação. Ela se chama Burnout, uma necessidade emergente da busca de conhecimento espiritual pelos profissionais de saúde. Eu inicio essa apresentação e não poderia ignorar o contexto na qual ela é feita, que se trata, como todos estamos vivendo nesse momento, a questão da pandemia, principalmente neste ano. Então, este assunto já seria um assunto delicado de se falar, porque estamos falando de uma espécie de adoecimento, e adoecimento pelos profissionais de saúde, que é um determinado público, mas, para além disso, né, existe uma situação mundial de contexto que agrava, né, essas questões, ou pelo menos intensificam elas, né? Então, a minha ideia é, nessa fala, fazer um certo percurso, né, a partir da minha posição enquanto psicóloga, né? Vou trazer num primeiro momento as questões ligadas mais às características da síndrome, né? E para falar de burnout, eu tenho que falar de estresse necessariamente. Depois, após isso, a minha ideia é trazer, a partir do ponto de vista da psicologia, e principalmente dentro da psicologia analítica, fundada pelo psiquiatra Carl Gustav Jung, né, um modo de entendimento que a gente poderia lançar sobre isso, e dentro de uma perspectiva espírita também, o olhar da Joana de Ângeles, né, que é uma estudiosa também da própria psicologia analítica do Jung. Então, este vai ser o meu movimento, né, no meu discurso no dia de hoje. E eu inicio, né, ao falar disso, sinalizando que há muitos fatores que contribuem tanto para a questão do estresse e depois o seu agravamento, que vai gerar a própria questão da síndrome de burnout. Então, temos nisto as características pessoais, as características do trabalho,
as características organizacionais e as características sociais, e compreendendo que mais do que elencar sintomas, é um quadro que vai surgindo, né? São muitas variáveis que se intercruzam e que fazem com que isso surja. Então, iniciando, eu tenho que falar de estresse, né? É uma palavra que tem sua origem no latim, que significa esticar ou deformar, né? Enfim, traz na própria etimologia da palavra a ideia de tensão, apertado, então, né? Tudo aquilo que um corpo pode estar vivendo como algo que faz uma tensão nele, né? E o estresse, ele pode se dar em várias áreas ou dimensões da pessoa, não necessariamente apenas profissional. Podemos ter um estresse familiar, um estresse pessoal, enfim, né? Mas, de todo modo, ele é um conceito que sempre vai falar desse processo, dessa interação entre a pessoa e o seu ambiente. Ele foi um termo criado inicialmente pelo médico endocrinologista Hans Lee, né, na década de 30, e óbvio que o olhar dele naquele momento tinha toda essa questão mais biológica, e percebendo esse estresse biológico, e até depois dali surgindo a síndrome da adaptação geral, né, onde ele desenvolve. Depois, quando nós falamos em estresse, aponta para isso que eu já tinha dito, do conjunto de reações orgânicas e psíquicas de adaptação que o organismo emite quando tem que enfrentar situações que considere ameaçadoras à sua vida ou ao seu equilíbrio interno. E é interessante a gente pensar que, apesar de hoje, quando nós falamos a palavra estresse e o quanto ela tem uma carga negativa associada neste entendimento, quando ela foi criada, ela tinha um aspecto neutro, porque podemos ter a questão do estresse e o corpo conseguir lidar com isto, ou não. Quando se torna negativo, é que esta tensão é uma carga demasiada para aquele corpo, ou seja, o corpo não tem os recursos suficientes para sofrer esta tensão, né? E um ponto muito importante é que estresse não é igual a síndrome de burnout. E a exposição ao estresse crônico, de forma prolongada e contínua, vai depois ocasionar, principalmente na questão da área profissional, a síndrome de burnout. Pensando que certas profissões, principalmente aquelas que são ligadas ao cuidado, onde você está em constante relacionamento com as pessoas, e aqui entra os profissionais de saúde, assim como também poderia entrar os educadores, enfim, são profissões mais sensíveis para que este quadro ocorra. Então, provavelmente, dentro dessa linha de pensamento, nós podemos pensar que o estresse prolongado e crônico vai nos levar, se nós não conseguimos lidar com ele de uma forma eficaz, num último estágio para a questão daí do desenvolvimento da síndrome de burnout. E quais são as características do estresse? De forma rápida, eu vou elencar aqui alguns sintomas físicos e depois os sintomas psíquicos, mentais ou emocionais. Os sintomas físicos, podemos falar da fadiga, dores de cabeça, insônia, dores no corpo, palpitações, alterações intestinais, náusea, tremores, extremidades frias, resfriados constantes. Os sintomas psíquicos, diminuição da concentração, memória, indecisão, confusão, perda do senso de humor, ansiedade, nervosismo, depressão, raiva, frustração, preocupação, medo, irritabilidade e impaciência. E agora vamos iniciar a fala sobre burnout. Ela é uma síndrome que é reconhecida de alguma forma dentro da classificação internacional de doenças, que é o CID-10. Ela está dentro da categoria que se refere a problemas relacionados com a organização de seu modo de vida. E o esgotamento
porque é um sinônimo dela, o esgotamento profissional, está descrito com este código dentro do CID, que é o Z73.0. E é uma situação que preocupa, há vários estudos sobre o burnout, e principalmente estudos relacionando burnouts em profissionais de saúde, e isso se torna um problema mundial, né? Onde o que isso vai ocasionar por consequência? O aumento das baixas médicas, enfim, a queda de produtividade. Há várias questões que estão relacionadas com esse adoecimento dos próprios profissionais, né, de saúde dentro de uma instituição. E os números com que isso tem aumentado são preocupantes. Então, a síndrome de burnout foi descrita pela primeira vez na década de 70 por Freudenberg. Ele é um psicólogo alemão e é caracterizada principalmente por 3 dimensões independentes que podem aparecer associadas. Entre elas temos a exaustão emocional elevada, a despersonalização elevada e a baixa realização profissional. Na exaustão emocional elevada, ela é caracterizada pela perda de capacidade ou de recursos emocionais para lidar com o outro. Na despersonalização elevada, diz respeito ao desenvolvimento de atitudes de indiferença e cinismo em relação aos outros, é um distanciamento afetivo. E na baixa realização profissional, representa um estado de insatisfação do qual resultam sentimentos de incompetência e baixa autoestima. Aqui eu trago uma outra perspectiva que se divide em 4, onde há vários modos de tentar entender o burnout, dependendo de qual o modelo teórico que se utiliza e qual a escala utilizada também. Então, podemos dividir em perspectiva clínica, onde o Freudenberg, que a gente já havia falado, se encontra. Depois tem a perspectiva sociopsicológica, onde existem os autores Malak Jackson, né? Enfim, quanto o estresse laboral leva ao tratamento mecânico do cliente, né? E a perspectiva organizacional, onde os sintomas que compõem a síndrome seriam respostas possíveis para um trabalho estressante, frustrante ou monótono. E a perspectiva sócio-histórica, onde pondera-se que pelo fato de as condições sociais não canalizar o interesse de uma pessoa para ajudar outra, torna-se difícil manter o comprometimento de servir aos demais no trabalho. E continuando, eu trago aqui um outro modelo de 4 dimensões, de Gilmont, citado pelo estudo de Pinheiro e outros, né, onde ele traz outros conceitos, parâmetros, para que se consiga fazer esse rastreamento, né, onde ele traz a ilusão pelo trabalho, o desgaste psíquico, a indolência e a culpa, sendo que a culpa não necessariamente precisa estar presente para fazer o diagnóstico desta síndrome, então você pode ter os 3 primeiros e não o último, enfim. A ilusão pelo trabalho é a percepção de que o trabalho proporciona desafios e alcance de metas profissionais geram realização e satisfação pessoais. Então, a ausência de ilusão pelo trabalho constituiria risco para o burnout. No caso do desgaste psíquico, o sentimento de cansaço físico e emocional relacionado ao cotidiano laboral, lidando com estressores e pessoas que apresentam algum tipo de problema. Na indolência, a presença de atitudes negativas de indiferença, insensibilidade, distanciamento frente às pessoas atendidas, aos colegas e à organização. E a culpa, como surgimento de sentimentos de culpabilização por atitudes e comportamentos não condizentes com as normas internalizadas e com a cobrança social acerca do papel profissional. E agora eu vou trazer algumas tabelas, onde eu achei muito interessante, porque cada estudo, dependendo da perspectiva da onde parte, e qual teoria usa por trás e escala, às vezes esses estudos eles não são tão equivalentes entre si.
também porque muda o público, o modo, enfim, que se faz a coleta dos dados, e outras variáveis que a gente sabe que também podem influenciar para que este contexto surja. Mas eu achei interessante essas tabelas que foram criadas por esses pesquisadores, onde eles conseguem agrupar como se fosse uma espécie de lista, para que a gente consiga visibilizar de uma forma mais efetiva que características que sempre aparecem e que estão associadas, seja na questão positiva ou negativa. Aqui nessa tabela tem os fatores individuais, que são características de personalidade, associados a índices inferiores, ou seja, pessoas que possuem essas características têm menos risco de desenvolver burnout. Né? Então, tipo de personalidade com características resistentes ao estresse, locus de controle interno, autoestima, autoconfiança e autoeficácia. E aqui nós podemos pensar o quanto ter isto dentro e desenvolver essas características serve como prevenção. Essa tabela é o contrário daquela, onde ela vai demonstrar justamente quais fatores individuais, características de personalidade, associados a índices superiores da síndrome de Burnout. Então, temos o padrão de personalidade, locus de controle externo, superenvolvimento, indivíduos pessimistas, indivíduos perfeccionistas, indivíduos com grande expectativa e idealismo em relação à profissão, indivíduos controladores, indivíduos passivos, gênero, nível educacional, estado civil. Aqui, nesses últimos 3 itens, essa comparação daí varia, né? Depende dos estudos que são realizados. Na tabela 3, temos os fatores organizacionais associados a índices superiores da síndrome de burnout e suas possíveis consequências. Então, temos a burocracia e excesso de normas, falta de autonomia, impossibilidade de tomar decisões sem ter de consultar ou obter autorização de outrem, normas institucionais rígidas, mudanças organizacionais frequentes, alterações frequentes de regras e normas, falta de confiança, respeito e consideração entre os membros de uma equipe, comunicação ineficiente, impossibilidade de ascender na carreira, de melhorar sua remuneração, de reconhecimento de seu trabalho, entre outras, o ambiente físico e seus riscos, incluindo calor, frio e ruídos excessivos ou iluminação insuficiente, pouca higiene, alto risco tóxico e até de vida. E outros fatores, acúmulo de tarefas por um mesmo indivíduo, convívio com colegas afetados pela síndrome. Nos fatores laborais, que são as características do trabalho, associados a índices superiores da síndrome de burnout, temos sobrecarga, baixo nível de controle das atividades ou acontecimentos no próprio trabalho, baixa participação nas decisões sobre mudanças organizacionais, expectativas profissionais, sentimentos de injustiça e de iniquidade nas relações laborais, trabalho por turnos ou noturno, precário suporte organizacional e relacionamento conflituoso entre colegas, tipo de ocupação, relação muito próxima e intensa dos trabalhados com as pessoas que deve atender, responsabilidade sobre a vida de outrem, conflitos de papel, ambiguidade de papel. E nos fatores sociais associados a índices superiores da síndrome de burnout, temos faltas de suporte social e familiar, manutenção do prestígio social em oposição à baixa salarial que envolve determinada profissão, valores e normas culturais. E aqui eu trago de forma muito pontual, vou trazer 2 estudos, porque são estudos mais recentes e por a gente ainda estar vivendo a questão da pandemia, do Covid nesse contexto, alguns ainda não chegaram a ser publicados, então são resultados preliminares. Este estudo, a partir de uma notícia de jornal, onde teve resultados preliminares do impacto da Covid, o papel da resiliência na depressão, na ansiedade e no burnout em profissionais de saúde, realizado pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, né? Então, essa pesquisa ainda está em curso,
mas já teve uma amostra de 1.500 profissionais de saúde entre 9 e 18 de maio, nas quais médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, farmacêuticos, técnicos de diagnóstico e terapêutica. E o que eles perceberam? Que mais da metade destes profissionais de saúde, 52% apresentam sinais de exaustão física ou psicológica e associado ao exercício da sua atividade durante a pandemia. E que esses resultados são significativos para quem está na linha da frente, ou seja, em contato direto com os doentes. Então, a escala avaliou 3 dimensões, o pessoal profissional e associado ao cliente doente, né, trazendo 51% como exaustão física e emocional, burnout pessoal, 52% associado ao trabalho, por pressão, conflitos, responsabilidades várias, entre outros, e 35% burnout resulta da relação com o doente. Enfim, daí os investigadores defendem a necessidade de estratégias de reabilitação, né? E também o estudo avaliou a resiliência e a satisfação com a vida, e que demonstra que 80% desses profissionais sentem-se capazes de enfrentar as situações. Porém, nessa mesma reportagem, o Miguel Xavier, diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental, faz um contraponto, falando da questão de que ele considera que talvez os profissionais não estejam em síndrome de burnout, mas sim como esgotamento ou cansaço, né? E por que não o burnout? Porque esse cansaço não estaria ligado ao desânimo ou à falta de esperança. Então, e como desânimo e falta de esperança são questões muito principais dentro da síndrome do burnout, cansaço não seria burnout, né? Então, há um outro contraponto, enfim, sobre este estudo. E aqui eu trago um outro artigo da síndrome de burnout em médicos e enfermeiros equatorianos durante a pandemia. Ele está no Cielo, no pré-print, então ele ainda não foi, né, de uma forma oficial publicado, porque são estudos preliminares, onde faz esse estudo com 224 médicos e enfermeiras, e que eles percebem que mais de 90% da equipe médica e de enfermagem, sim, está com um moderado grave, né? Mas que eles consideram que é diferente do pessoal médico da pessoal da enfermagem. E aqui eu começo a iniciar a minha fala, né, tentando pensar junto com Joana o que ela traz, né? Ela vai falar sobre o estresse, e se a gente pensar o próprio estresse, se a gente não cuida dele, ele vai vir a desenvolver um burnout. Então, de certa forma, ela nos traz algumas orientações, né? Ela, de forma muito sábia, comenta que nós estamos numa cultura de ansiedade, e ansiedade é um ponto importante de se pensar em tudo isso, nesse contexto, né? Porque a ansiedade vai alimentar de alguma forma o estresse, e o estresse, quando vira crônico, vira síndrome de burnout, enfim, tudo é um agravamento, se a gente for pensar. E em decorrência desse tempo sem tempo, em que a maioria das pessoas está buscando aproveitar o máximo e sem cuidar do refazimento interior, da recomposição das forças mediante a alegria e a renovação dos estímulos pelo idealismo. Então, aqui ela comenta, né, a importância dessa conexão com o nosso interior e com essa renovação destas forças, né? Enfim, que se parte de dentro para fora, né? Então, ela continua colocando que o estresse desempenha um papel relevante na importância da conduta humana, né? Que os relacionamentos sociais, afetivos se tornaram rápidos e superficiais, e que as pessoas estão, de forma generalizada, centralizadas no seu próprio ego, né? No não ter problemas, não ter dificuldades, no desfrutar o prazer ao máximo, sem que ninguém as incomode. Então, é inevitável que ocorra a exaustão, o estresse e logo depois a doença. Continuando com a Joana. Então, podemos entender o estresse como sendo a pressão exercida sobre o indivíduo
em forma de carga de energia superior à sua capacidade de resistência emocional, que produz distúrbio de conduta. Então, ela sinaliza que a importância de nós lidar com as pressões das vidas, porque não existe vida sem dificuldade, não existe vida sem pressão, né? Então, não se trata da gente eliminar as pressões ou eliminar as dificuldades, se trata da gente aprender a lidar com elas. E dentro disso, né, as experiências sociais e humanas, os desafios e dificuldades, as lutas e desacertos não deveriam constituir força estressante, porque tem por objetivo amadurecer a capacidade emocional, fortalecendo-a para embates mais vigorosos. Veja, ela troca a perspectiva, demonstrando que a dificuldade, o problema, serve justamente como um treino, como um desenvolvimento para que a gente vá ganhando pouco a pouco resistência. E resistência no quê? Para lidar com aquilo, mas lidar de uma forma consciente, de uma forma madura, né? E tudo numa perspectiva emocional também, né? E, por fim, ela sinaliza que ninguém alcança patamares de equilíbrio sem passar pelos testes de lutas edificantes. Então, as dificuldades da vida e o próprio estresse, nesse sentido, como essa pressão daquilo que nós não conseguimos controlar em nossa vida, serve para nos exercitar nisso, né? Para que a gente consiga crescer internamente como pessoa. E, então, indo numa direção, que características que a gente poderia elencar, né? A partir dos estudos feitos, eu trouxe alguns, porque muitos deles se repetem, né? Então, a preocupação empática é um fator protetivo, né? Enquanto a angústia pessoal apresenta-se como potencial fator de risco. Em outro estudo, demonstrou quanto a atividade física promove benefícios para o corpo, controla o estresse, reduz os níveis de ansiedade e depressão, né? E que se constatou também que quanto maior o nível de resiliência, menor a probabilidade de desenvolver o burnout. Então, a partir disso, se criam ou se pensa em modos de prevenção, de estratégias, né? E aqui eu trago uma citação de Silva e outros, né? Onde dizem: deste modo, para melhorar o envolvimento no trabalho e para proteger os enfermeiros e outros profissionais de saúde a partir do risco de desenvolver estresse e burnout no trabalho, sugerem-se intervenções como programas de redução de estresse no trabalho, estratégias de enfrentamento para fortalecer os recursos internos dos trabalhadores, a fim de promover um ambiente de trabalho saudável e satisfação no trabalho. Além disso, pesquisas em gestão de pessoas, em especial em trabalhadores da saúde, têm destacado a importância de promover as características sadias e protetoras dos trabalhadores, por meio do mapeamento e promoção de resiliência, para poder superar as condições adversas a que estão submetidos, como o estresse laboral elevado, e assim melhorar as condições resilientes dos trabalhadores. Então, resiliência é compreendida como a capacidade humana para enfrentar, vencer e sair fortalecido ou transformado por experiências de adversidade, né? Para tal, a pessoa deve apropriar-se de sua realidade e transformá-la, transformando, consequentemente, a si mesmo no movimento dialético. Então, se nós não temos a resiliência em nós temos que ir na direção dela, buscando ferramentas à nossa volta, buscando a reflexão, principalmente, e olhando para essas questões internas e emocionais, no sentido de desenvolver, para que essa resiliência, que aqui nesse caso tem a ver com a síndrome de burnout e o estresse, possam nos ajudar nesse processo. E óbvio que a resiliência, de modo geral, vai ajudar a nós no modo, em todas as questões da nossa vida que possam aparecer, não só nessa questão profissional.
Então, sugerem-se Álvares e outros pesquisadores, né, que a prevenção e a intervenção podem se dar em 3 níveis. Programas centrados na resposta individual, no contexto organizacional e na interação entre os contextos da organização e individual. E aqui eu trago algumas palavras do que a Joana de Ângeles nos fala sobre prevenção, né? Anteriormente eu trouxe o que os estudos dizem e constatam, né, das suas pesquisas, e aqui ela comenta, né, a psicoterapia clínica é um caminho, é uma possibilidade. Além disso, né, outras psicoterapias, ela chama, né, de caráter orgânico, como a ginástica, natação, caminhadas, desportos em geral, no fundo são atividades físicas, né, o quanto o corpo nesse fluxo saudável, né, nos coloca num equilíbrio, em direção a um equilíbrio, e depois as de natureza emocional, que seriam leituras agradáveis, meditação, yoga, oração, enfim. E continuando com ela comenta que educar, portanto, a mente e o sentimento constitui dever inicial para a superação de qualquer mecanismo estressante. Então, ela está chamando a atenção para o quanto tudo passa por nós. E que não se trata da gente mudar de emprego para ir para um ambiente melhor, onde nós não teremos um chefe que nos incomode, ou que não sejam conflituosos, mas ela está falando da importância da nossa educação mental, da nossa educação dos sentimentos, ou seja, da nossa transformação interna, né? E o quanto, apesar do trabalho ser aquilo que nos dignifica, também é necessário o repouso. E o que se observa no estresse e depois também na síndrome de burnout é o quanto a pessoa não tem mais espaço na sua vida para colocar questões, né, que sejam prazerosas, porque o próprio trabalho ele assumiu uma desvitalização, né, onde perdeu o sentido, mas também a pessoa só vive para aquilo e ali se perde a conexão dela com a vida, né? E aqui, por último, a Joana comenta a questão da musicoterapia, do socorro fraternal, que nada mais é que a caridade, o quanto você dar algo sem esperar em troca, né? Porque nós podemos nos questionar quais são as nossas motivações hoje em relação ao nosso trabalho, né? Que fatores nos ligam a ele, se o sentido do nosso trabalho foi perdido, né? Se estamos trabalhando apenas para pagar as contas. Então, aqui está trazendo uma outra proposta para que essas conexões internas se reativem. E aqui, de alguma forma, eu faço uma quebra no meu discurso que eu estou ouvindo até agora, porque eu preciso falar do contexto, né, na qual nós nos encontramos, e não posso ignorar a questão da sociedade, né, pós-moderna, né, onde nós temos todo um contexto que se estabelece à nossa volta, né, onde não é à toa que o termo estresse ele surge na década de 30 e a síndrome de burnout surge na década de 70, né, porque veja toda a mudança no panorama do trabalho e das relações que são construídas, né, o quanto também de um ponto de vista da psicodinâmica do trabalho, principalmente feito por Dejurs, né, que é um psicanalista, onde ele comenta essas questões do sofrimento no trabalho e onde está o prazer no trabalho, né, e que relações constituem essa sociedade pós-moderna ao redor das relações de trabalho, né? O quanto temos uma cientificidade racional ao limite, uma produtividade, exigência, né? A rapidez, o mundo do descartável, né? O mundo do consumismo, dos valores superficiais, a banalização da vida
e principalmente a perda do sentido da vida. E aqui a questão da pandemia, né? Que num primeiro momento nós podemos fazer algumas reflexões baseadas, né, no próprio movimento que ela produz em nós, né? Que no fundo esse movimento é muito mais uma travada, um freio de mão puxado, né, na sociedade, em todas as pessoas, na humanidade, do que o movimento, porque o movimento nós estamos, né, sempre capturados pelaquela sociedade pós-moderna, onde existe a produtividade, onde existe a eficiência, logo existe a rapidez. Nós não temos tempo para descansar, nós não temos tempo para refletir, né? Então, essa puxada de freio, né, que nos força a parada, que por uma questão negativa, sim, mas o que importa é nós termos a percepção do quanto, que lição isso está nos apontando, que ensinamento nós podemos tirar disso, né? Então, ela nos leva a um isolamento, ela, de alguma forma, leva a um certo pânico e medo inicial, né, para aqueles que se apavoram e não sabem lidar com o desconhecido, ou o que vai acontecer, porque a gente não está mais controlando as coisas. Isso nos mostra essa nossa impotência de controle, né, além de colocar em xeque todos aqueles valores que nós tínhamos e repensar quais são os verdadeiros valores da vida humana, e que valores nós consideramos como os nossos tesouros de alma ou não, né? Então, é uma parada geral, é um momento de silêncio, de introspecção, é uma oportunidade para a gente olhar para dentro, e eu considero que é um catalisador no nosso processo de autoconhecimento. E eu até diria mais, dentro de uma perspectiva junguiana, eu acho que está forçando o encontro com a nossa sombra, com coisas que nós não tínhamos tempo para ver, ou que a gente não tinha vontade de encarar. Então, eu percebo com uma mensagem nesta direção. E a pergunta, o quanto a espiritualidade pode nos ajudar nessa perspectiva? E retomando, né, o próprio título dessa palestra, que é Burnout, uma necessidade emergente da busca de conhecimento espiritual pelos profissionais de saúde, eu, quando recebi o convite, eu me questionei, num primeiro momento, o quanto há estudos sobre burnout e profissionais de saúde, sim, mas há estudos sobre espiritualidade e saúde, mas sempre na perspectiva do paciente. E eu acho que a grande pergunta que nós podemos nos fazer neste momento, e tendo em consideração também o ambiente desta palestra, que é um congresso da Associação Médico Espírita, onde há muitos profissionais de saúde que nos assistem, e muitos deles talvez não tenham relação nenhuma com a questão da espiritualidade, é o por que não há estudos do ponto de vista do profissional de saúde, daquele que é o cuidador, da relação dele com a própria espiritualidade. Porque se os estudos em relação aos pacientes demonstram, aqueles que estão adoecidos, seja lá pelo motivo que for, o quanto a espiritualidade, e aqui frisando, é espiritualidade, não estou falando de religião, né? A espiritualidade, ela é benéfica e ela é salutar no processo de reequilíbrio daquele adoecimento, por que não seria também daquele que é o próprio cuidador e que, se num determinado momento não está doente, no outro pode vir a ficar, né? E no caso desta palestra, o quadro é justamente esse, é o adoecimento daquele que cuida, né? Então, eu gostaria de chamar a atenção para isso. Por que há estudos para lá e não existe estudos para nós, né? Para nós que somos os profissionais, né? Eu penso, não sei se essa é a resposta, porque cada um vai tirar a sua, do quanto talvez haja uma resistência, do quanto quando a gente fala a palavra espiritualidade, é como se fosse uma oposição entre a questão da racionalidade científica, e eu quero desmanchar isso, né? Não se trata disso, eu acho que as coisas podem conversar e podem ter um ponto de ligação, mas tem que saber procurar, né? Com a racionalidade científica, é claro. Então, eu considero
essa temática uma oportunidade para nós desenvolvermos a nossa perspectiva espiritual. E aqui eu trago Carl Gustav Jung, que é o psiquiatra que eu já havia comentado antes, né, suíço, e eu quero usar ele de um ponto de vista duplo. Ele enquanto a teoria, que eu vou agora mais adiante desenvolver, né, alguns conceitos, para nós pensarmos esse contexto, mas quero trazer ele como profissional, porque ele era um médico, psiquiatra, reconhecido, e ele, com toda cientificidade e com toda a rigidez e rigor, eu diria, de um pesquisador, mas um pesquisador que era aberto a conversar e a investigar para ver o que determinado assunto tinha a lhe acrescentar, né? E o quanto ele, no próprio percurso profissional dele de construção de teoria, conversou de uma forma muito rica com outras áreas, né? Porque ele percebeu que a psiquiatria, a psicologia, ela não dá conta de tudo. Então ela tem que conversar com físicos, tem que conversar com antropólogos, enfim, a gente tem que conversar com as pessoas no sentido de construção de conhecimento, de diálogo. Então isso demonstra a abertura que ele tinha, mas sem nunca abandonar um pensamento racional, um pensamento científico. Então, eu trago o exemplo dele como uma espécie de exemplo que pode despertar dentro de cada um de nós, para aqueles que não olharam ainda para estas questões que são que não são tão materiais, mas com uma forma mais positiva, uma forma, vou buscar conhecer, vou buscar me informar, né? Então, é nesse sentido que eu trago ele. E trago este trecho que ele comenta, onde ele diz, né, o quanto a reação da psicologia analítica, o surgimento é uma racionalização exagerada que tem até hoje, né? E daí ele fala assim, né, que essa limitação gera no indivíduo um sentimento de que é uma criatura aleatória e sem sentido, e esta sensação nos impede de viver a vida com aquela intensidade que ela exige, para poder ser vivida em plenitude. Então ele vem um discurso comentando do quanto esse excesso de racionalização e materialização, né, nos transforma, achando que nós somos este homem insignificante que nasce, morre, pronto, acaba, e a vida sem sentido, e ali nós nos perdemos. Então temos que ter atenção a isso. E aqui eu trago a questão do mito, né, da ideia da mitologia, para pensarmos a partir de uma imagem, né, do quanto isso vai produzir em nós reflexão e pensamento. Então, segundo Jung, a Anísia da Silveira fala, os mitos são principalmente fenômenos psíquicos que revelam a própria natureza da psique, resultam da tendência incoercível do inconsciente para projetar as ocorrências internas que se desdobram invisivelmente no seu íntimo, sobre os fenômenos do mundo exterior, traduzindo-as em imagens. Então, o mito é um modo de dar sentido a um mundo sem sentido, e são padrões narrativos que dão significado à nossa existência. E eu vou trazer dois mitos na intenção de ser um gerador, um produtor de reflexões neste momento, né? Eu trago o primeiro, o Narciso, né? Rapidamente, o Narciso é aquele que era vaidoso, né? Egocêntrico de alguma forma, centrado nele, na beleza, onde ignorava todas as pessoas que se apaixonavam por ele, e ele, quando vê o seu reflexo num lago, se apaixona e não sai dali e morre ali, né? Enfim, este é o mito. Mas eu trago ele porque nós, enquanto sociedade pós-moderna, que eu falei mais atrás, estamos vivendo o mito dele. Nossa sociedade é narcísica. Nós estamos preocupados com o nosso individualismo, se eu estiver bem, não me importa se o outro está bem. E a pandemia, se nós pensarmos, vem nos cutucar, vem nos abrir a atenção
para que não é bem assim, que se o outro que está ao nosso lado não estiver bem, em algum momento aquilo pode vir a me afetar. Então, nós temos que ampliar o nosso olhar para esse coletivo, né? Que nós não estamos sozinhos, né? E a questão do narciso é que esse egocentrismo, né? Ao mesmo tempo é um certo individualismo exacerbado, mas ao mesmo tempo é como se a gente tivesse um olhar para o exterior, porque nós só olhamos para aquilo que é externo, porque nós estamos tão capturados com tudo aquilo que a vida exige de nós e que nós temos que dar conta, né? Seja trabalhar, ter dinheiro, pagar as contas, que a gente esqueceu que temos que parar e olhar para dentro, né? Que fazer um movimento, porque o narciso leva o nosso movimento psíquico para fora, para o exterior. E a sociedade o tempo todo é exterior, 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 né? E ninguém tem tempo para parar e olhar para o interior. Então, veja, é tudo uma questão, né? Se a gente pensar a própria pandemia forçando essa parada. Eu trago como segundo, né, mito a questão do Quiron, né? Que é um centauro que aparece em muitos outros relatos de outros deuses e semideuses, né, mas o que ele é principal? Além dele ser extremamente erudito e conhecedor de artes, ele tinha um conhecimento da medicina também. Numa determinada briga lá, ele é atingido com a flecha envenenada do Hércules, enfim, e aquela ferida nunca cicatriza, e ele, por ser imortal, não morre. Então, enfim, depois lá se faz uma troca, ele consegue morrer, né? Mas ele simboliza o curador ferido, né? E eu estou pensando nele no sentido de, né, profissionais de saúde que têm burnout, que não deixa de ser um adoecimento, né? Que são aqueles que cuidam dos outros, mas que está agora doente, né? Como essa imagem, né? Aquele que cuida do outro, mas não consegue cuidar de si, né? Então, para a gente pensar, né? O que será que isso nos atinge internamente, nessa necessidade de olharmos e olharmos principalmente para as nossas feridas, porque Quiron, que é o centauro, simboliza isso, né? E aqui eu trago uma fala muito impactante do Jung, que está num documentário sobre a vida dele, que essa fala é de 1934, né, da época lá também que tinha as guerras, enfim, e ele traz, ó, os grandes acontecimentos da história do mundo são, no fundo, profundamente sem importância. Em última análise, o essencial é a vida do indivíduo. Isso sozinho faz história. Aqui na solidão, as grandes transformações acontecem primeiro, e todo o futuro, toda a história do mundo, em ultimato, entra em primavera como um somatório gigantesco destas fontes ocultas nos indivíduos. E nossas vidas mais privadas e mais subjetivas, não somos apenas as testemunhas passivas de nossa época e seus sofredores, por certo, também seus criadores. Nós fazemos nossa própria época. E aqui eu chamo a atenção para nos perguntarmos, dentro deste contexto de pós-modernidade na pandemia, né? E com todo esse movimento de que nós não olhamos para dentro de nós, né? Que época a gente está criando, né? E numa perspectiva junguiana, né? Onde ele sempre coloca a necessidade, porque tudo aquilo que acontece na vida de uma pessoa há uma necessidade, eu pergunto em termos coletivos, qual é a necessidade que nós temos, enquanto humanidade, de estarmos vivendo neste momento essa situação? Nós temos que pensar sobre isso. Acho que nós não temos clareza ainda de tudo que envolve, de todas as variáveis, mas é muito importante nós termos estas reflexões, essas perguntas, né? Não se trata agora de nós continuarmos com a nossa vida tal como nós tínhamos, com os nossos valores, sem refletir, se eu estou bem, mas se o outro está mal, está tudo bem. Não, temos que fazer uma parada, isso é uma parada e é um momento de reflexão necessário, né? E perguntarmos que valores que precisam ser transformados, né? Enfim, nós temos essa dificuldade de contato, e pensando na perspectiva dessa sociedade narcísica,
né, do mito de Narciso, o caminho da transformação é o Eros, outro mito, né, que representa a vinculação, o vínculo, o contato, o afeto. Então, é uma forma da gente resgatar. E eu diria mais, é esse resgate conosco, de um contato com as nossas questões que a gente não olha, e o contato também com o externo, né, com aqueles que estão à nossa volta. E aqui, indo para uma finalização, né, eu tenho que falar da importância da espiritualidade, e reforçando mais uma vez, não se trata de religião, e sim espiritualidade, né? Então, enquanto a espiritualidade é definida como sendo a propensão humana para encontrar um significado para a nossa vida, por meio de conceitos que transcendem o tangível, um sentido de conexão com algo maior que si próprio, que pode ou não incluir uma participação religiosa formal, né? E que pessoas espiritualizadas frequentemente possuem mais recursos para lidar com situações adversas da vida, né? Então, nós temos que pensar que a própria espiritualidade, né, como uma necessidade emergente dentro dessa questão da síndrome de burnout, vai nos colocar, né, num modo mais saudável, mais resiliente, né, de saber lidar com as adversidades, né? E lembrando que Jung, né, traz que a espiritualidade é uma questão de uma atitude particular, de uma consciência transformada pela experiência do luminoso, né? E isso de termos essa consciência, né, transformada pelo luminoso, que no fundo é um olhar para dentro de si próprio, porque a espiritualidade não está lá fora, está na conexão mais íntima que nós temos dentro de nós. E ao conectar com isto, com este sentido, né, que no fundo é luminoso e espiritual, ele também é um sentido de vida. Por isso é essa importância desse movimento interno, né? E aqui eu trago uma passagem do Viktor Frankl, que foi também um psiquiatra, né, que teve uma experiência em campos de concentração e que é o criador da logoterapia, que vai falar sobre justamente isso, a questão do sentido da vida, né? Algo que é muito importante, que ele diz assim: o que se faz necessário aqui é uma viravolta em toda a colocação da pergunta pelo sentido da vida. Precisamos aprender e também ensinar as pessoas em desespero que a rigor nunca e jamais importa o que nós ainda temos a esperar da vida, mas sim exclusivamente o que a vida espera de nós. Falando em termos filosóficos, se poderia dizer que se trata de fazer uma revolução copernicana. Não perguntamos mais pelo sentido da vida, mas nos experimentamos a nós mesmos como os indagados, como aqueles aos quais a vida dirige perguntas diariamente e a cada hora. Perguntas que precisamos responder, dando a resposta adequada, não através de elucubrações ou discursos, mas apenas através da ação, através da conduta correta. Em última análise, viver não significa outra coisa que arcar com a responsabilidade de responder adequadamente às perguntas da vida, pelo cumprimento das tarefas colocadas pela vida a cada indivíduo, pelo cumprimento da exigência do momento. Veja que ética que ele inverte, onde nós saímos de uma posição de sofredor, de vítima, estou adoecido, onde nos coloca, tá, e o que você vai fazer com isso? Principalmente que sentido você vai buscar, porque se você perde o sentido da sua vida, é óbvio que daqui a pouco é óbvio que qualquer pressão exercida de fora, daqui a pouco você não vai ter recursos internos para suportar, né? Então é como se esse sentido da vida, esse olhar de retorno ao interno, nos reconectasse, né? E fosse um caminho, um verdadeiro caminho, né? Sartre também fala, né? Quanto estressado está longe da vida, pois se a pessoa não está consigo mesmo, não pode conectar com os outros, né? Novamente, a questão da conexão, né? E nós podemos
novamente pensar nessa sociedade narcísica, onde nós somos egocêntricas e individualistas, onde é que está a conexão? Não está, né? Nós estamos tentando dar conta do externo, tentando dar conta da produtividade, tentando dar conta da eficiência. Onde é que está o sentido da vida? Está. Então vai adoecer, né? E numa perspectiva junguiana, a direção para a espiritualidade, para essa conexão e sentido de vida, é o encontro com o self. Veja, e o self é diferente do ego. Se o ego é o centro da consciência, o self é o centro do psiquismo. E nós somos o nosso psiquismo, nós somos a nossa psique. Ela é muito maior, né? E o mais interessante é que ao conectar com o self, por que emerge a ideia de espiritualidade? Porque nós temos a imagem de Deus dentro de nós. Né? Então, essa conexão fica viva. E é como se eu conectasse com a minha alma, com aquilo que ela necessita, e o mundo fica almado nesse sentido, né? Porque a alma está em tudo, a conexão está entre eu e tudo aquilo que me rodeia. Né? E a Joana de Ângeles traz isto, né? A importância de ser encontrado o self em plenitude, a pessoa que experimenta a qualidade luminosa que está associada indelevelmente ao sagrado, à divindade. Essa experiência de caráter luminoso. E, por fim, finalizando, é a questão da individuação, né? Onde a individuação, que é o caminho da onde esse encontro com o self vai ocorrer, mas é um percurso, é um processo, não se dá para o dia para a noite. Com certeza, esse percurso exige enfrentamento daquelas coisas que são difíceis para nós olharmos, né, e lidarmos, né? Então, a individuação como sendo todo um processo intrapsíquico, duradouro e autônomo, através do qual a psique consciente assimila os conteúdos que permaneceram inconscientes na imensa área do inconsciente pessoal e coletivo, é o momento da conquista da consciência, do discernimento claro e da conscientização do si mesmo. Então, eu vou finalizando esta minha apresentação, né? Espero, de algum modo, ter passado a mensagem da importância desse momento de silêncio. É um momento principalmente de reflexão e de enfrentamento daquelas coisas que talvez não sejam tão fáceis ou tão claras para nós mesmos, mas o quanto esse movimento interior de busca de sentido, que no fundo, indo em direção numa linguagem psicológica, que é a integração do self, né, e a possibilidade de vivenciá-lo de uma forma consciente e plena, é a possibilidade de um caminho com sentido de vida, de um caminho com o cultivo da espiritualidade. E estas questões são fundamentais para qualquer ser humano, né? Principalmente para aqueles que buscam dentro de si um equilíbrio, seja pessoal, seja emocional, seja profissional. Finalizo, então, aqui a minha apresentação e agradeço. Muito obrigada. Doutora Andresa, é difícil, de repente, comentar esta palestra pela excelência e pela profundidade do conteúdo ou dos conteúdos que nos trouxe e que, respondendo ao tema proposto, consegue penetrar em conteúdos bem mais alargados e bem mais profundos, e que com certeza nos ajudarão a encontrarmos esse significado da vida e, ao encontrar esse significado da vida, com certeza estarmos mais preparados para lidarmos com essa situação tão presente nesta época moderna, realmente do burnout, e que tem causado tanto sofrimento. Essa mudança de olhar, com certeza, que nos permitirá a um processo de crescimento interior
e de facilitação de ultrapassarmos essa dificuldade do nosso dia a dia. Então, assim, o nosso agradecimento por todo estes ensinamentos, esta oportunidade de reflexão. Muito obrigada, o tempo voou. E então agora, depois deste agradecimento, de dizermos que a doutora Andresa Tamazoni ficará disponível para as respostas que lhe forem dirigidas ainda ao longo deste nosso evento. Muito obrigado também a todos que continuam a ouvir-nos neste primeiro congresso virtual da Associação Médico Espírita Internacional. Obrigada.